E sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar de alimentação, mas não é um nutricionista que vai estar aqui, não, para falar de alimentação, sobre o que a sua alimentação faz com os seus dentes. Diga-me o que comes, que eu te direi como está o seu sorriso. Hoje a gente vai entender a relação entre o que a gente come e a nossa dentição, mastigação, gengiva, tudo aqui, ó, na boca. Então, ó, não é só o que a gente bota para dentro também, é o que a gente fica aqui, ó, mastigando. E todas essas dicas só depois da vinheta. E eu já estou aqui no estúdio com a Luciana Pimenta, ela que é cirurgiã dentista, mas ela gosta mesmo de entender um pouquinho mais sobre a boca toda ali, né? E o que tem a ver a tal da alimentação com os nossos dentes, mesmo a saúde da boca. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter vindo. Muito obrigada, José Flávio, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Que sim, é isso mesmo, né? A saúde bucal, ela não está desligada do restante do corpo, então a gente tem que entender um pouco de tudo, né? Então, igual você falou, eu não sou nutricionista, mas é importante, está diretamente relacionada a alimentação à saúde bucal mesmo, como um todo, não só dos dentes, mas da gengiva e saúde geral, né? Eu acho engraçado que às vezes a gente traz um nutricionista e ele vai falar e as dúvidas que vêm no WhatsApp, tudo, são sempre sobre emagrecimento, né? Ganho de massa muscular, aquela coisa toda. Mas eu lembro que uma vez eu vi uma brincadeira muito legal de uma foto onde tinha uma família e aí você só reparava uma coisa na foto, que era o pai que estava sem um dente, assim. Mas era legal que a hora que a campanha era justamente essa. Tinha um que estava sem sobrancelha, o outro estava sem um pedaço, não sei o quê. A foto tinha sido toda alterada, mas o que te chamava a atenção era aquele dente faltando. Disse que é o cartão de visitas, de visita. Né? Então quer dizer, é um não sorriso adianta estar mesmo. magérrima ali e tal, e com o dente estragado. Exatamente, inclusive com essa onda da harmonização facial aí, muitas vezes as perdas dentárias estão contribuindo com o envelhecimento facial que a pessoa não percebe. Então, muitas vezes, é o que eu falo, não tem como desligar, né, do geral. Isso é muito interessante, porque eu vou lembrar de uma entrevista que a gente fez com uma cirurgia plástica. E ela falou isso, né? Ela disse, quando você tem que fazer uma plástica em um paciente que não tem dente, é completamente diferente. Nossa, por que isso? Que diferença que faz a gente ter os dentes aqui no rosto? É porque os dentes, eles são a sustentação da face de alguma maneira. Então, quando tem ausência dos dentes, principalmente os posteriores, que não fazem parte da estética, tem gente que pensa assim, não, tá lá atrás, né? Ninguém vai ver. Mas aí vem a questão da função, num primeiro momento, e essa questão, porque a gente perde aqui a altura nossa. Então, quando a gente tem essa região aumenta a gente fala de dimensão vertical da face. Então, eles são ligados diretamente a essa questão dessa altura da face aqui. Então, quando ela está encurtada pela ausência dos dentes, dificulta qualquer procedimento estético, seja minimamente invasivo, que a harmonização faz, seja ele mais, né, igual no caso da cirurgia. Às vezes reconstrução, um acidente, alguma exatamente. coisa. O próprio Ivo Pitangui falava isso. Antes de uma reconstrução, de uma análise, de uma cirurgia plástica, eu avalio principalmente se o paciente não precisa passar primeiro no dentista. Porque realmente, muitos casos, a pessoa às vezes está ali fazendo preenchedores, fazendo vários procedimentos e a questão é, preciso devolver dentes. Devolver dentes. E isso até na escovação a gente percebe, né? A pessoa escova bem a frente da casa, mas esquece do quintal dos posterior, fundos ali. Exatamente. E qual é a importância, então, desses dentes que a gente tem aqui atrás? Porque eu reparei, às vezes, que quem é desdentado, isso aqui também começa a entrar. Entrar, assim, exatamente, porque vai perdendo essa dimensão vertical e aí vai tendo um giro da mandíbula no sentido de aparece até um pouco mais os dentes, vai ficando o sorriso, a gente fala, mais envelhecido,
por essa questão, ele faz isso e aí ele esconde atrás dos dentes superiores, muitas vezes. E aí vai ficando aquela sensação de boca murcha mesmo, né? Sim, que a gente a vai boquinha falando. murchinha. E isso perde essa sustentação, aumenta essa região de sulco, envelhece a face como um todo, né? E essa questão da alimentação em relação aos dentes, qual que é a diferença de alguém que realmente tem uma alimentação que a gente chama de saudável, com fibras, com frutas, e aquela alimentação à base de muita gordura, açúcar, hambúrguer, sanduíche, refrigerante? Sim. Então, são dois caminhos, né? A gente começou a conversar mais cedo. A alimentação tanto pode favorecer a sua saúde, quanto contribuir para uma degradação aumentada ali, né, da saúde bucal e geral. Então, claro, as vitaminas, os minerais e alimentos mais fibrosos, eles auxiliam, né, realmente em reposição de minerais que a gente tem nos dentes, na gengiva, na formação de estruturas de sustentação, né, porque o dente, ele não está preso só na gengiva, tem um osso ali sustentando, então ele precisa ter esse aporte de nutrientes para se manter. E também a formação da gengiva, né, na formação do colágeno, vitamina A, vitamina C, que é super importante, do colágeno também gengival, porque a gente, essa onda, igual mais uma vez eu falo, né, da harmonização, a colágeno não é só para estética, não, tá nos músculos, nas articulações, na gengiva, no tecido de sustentação. Então, claro, são tipos diferentes de colágeno do que da pele. Então não é só para ruguinha, aquele colágeno não é só para ruguinha. É claro que para ruga tem o tipo específico, né, de colágeno. Mas no caso da saúde bucal, realmente vitamina C, vitamina A, vitamina E contribuem para essa formação desse colágeno importante ali na gengiva, na saúde gengival. No caso dos alimentos ultraprocessados, que são muito ricos em açúcares, em gorduras, como você falou, ele vai manter o quê? Ele vai manter o pH da boca mais baixo. Por quê? Como assim? O que tem a ver, né? O açúcar, seja na forma escondida ali num alimento mais salgado, né? Que seria ali o pão, a bolacha, o salgadinho de pacote. Ele tá ali, mas ele é salgado, mas ele é puro amido. O amido é um tipo de carboidrato simples. O carboidrato de mesa é o mais importante nessa questão, mas ele vai fazer o quê? Esse açúcar na boca, ele vai diminuir o pH da boca, manter a boca muito mais ácida, o meio ácido, o que é importante para desmineralizar o dente, promovendo aí, favorecendo a doença cárie, a inflamação da gengiva. As gorduras também impedem aquela limpeza natural que os alimentos mais fibrosos promovem. Por exemplo, a pipoca, que é bem interessante. Claro que aí tem que equilibrar a questão da gordura para fazer, né? A manteiga, esse tipo de coisa. Mas pela fibra da pipoca, ela é um alimento muito bom no sentido de ele promover aquela limpeza pelo próprio atrito. Né? Faz uma limpeza natural. Limpa os dentes. Os alimentos fibrosos, de modo geral, né? As fibras, de modo geral, elas favorecem dessa maneira. Pode ficar presa ali no meio do dente, né? Que a gente precisa passar o fio dental, mas acaba favorecendo. Diferente do amido e dos alimentos gordurosos, que eles vão se fixar e ainda servir de substrato, não só para manter o pH mais baixo da boca, mas um substrato para as bactérias cariogênicas, que são as formadoras da cárie, e as que são formadoras das doenças da gengiva também. Então é um quadro bem gigante que a gente está trabalhando ali, num meio tão pequenininho, né, que é a boca, mas que sim, tem um impacto muito grande. Então ele serve de substrato ali, forma a placa bacteriana, que é a causadora das principais doenças, as mais comuns, que é a cárie e a doença da gengiva, a doença periodontal. Existem, sim, várias outras doenças também ligadas à saúde geral, né, que muitas vezes estão deficiência de nutrientes, que leva a deficiências hormonais e outros problemas, uma tendência a
a inflamação maior do organismo leva também, muitas vezes, essas alterações levam também a sangramentos. A pessoa às vezes até tem uma boa higienização, uma alimentação razoável, mas se ela tem uma tendência a uma inflamação mais constante, o organismo como um todo está inflamado por outras questões, ela vai ter às vezes sangramentos espontâneos, que não tem justificativa pela presença ali da placa bacteriana em si. Então, realmente é um conjunto grande, né, Não, de a situações gente, inclusive, que envolve. Quem acompanha sabe que os dentes, né, quem acompanha aqui o programa sabe que os dentes, eles são órgãos. Sim. Né? A medicina considera os dentes como órgãos, sim, e são os únicos órgãos da gente. Não tem um coração aberto, né, ele fica, não, mas os dentes, eles estão expostos. Sim. Né? Então, quer dizer, ele tem uma conexão com o resto do corpo. Imensa. A falta de cuidado com os dentes provoca problemas cardíacos, problemas de demência, já tem várias relações, vários né, em relação a trabalhos. isso. Quer dizer, não pode brincar. Não é assim, perdeu um, tá tudo bem. Não, tem que repor, né? E igual você mesmo falou, a bactéria da boca, eu costumo brincar, né? Que ela ama o coração. Então, uma gengiva inflamada, a bactéria da causadora da cárie, né? Que é o Streptococcus mutans, ele cai na corrente sanguínea por essa inflamação, por essa aberturinha ali, né, de espaço, né, que tem ali na gengiva inflamada, cai na corrente sanguínea e ela se instala no coração, levando a endocardite. E aí outras bactérias também, que levam também à fixação na região das membranas, né, neurais, que levam também à questão da demência, né. Então, a inflamação como um todo está ligada, né, à demência. Então, é super importante mesmo cuidar. E como que a gente faz agora, né, que a gente tem cada vez mais alimentos industrializados, o açúcar cada vez mais presente, né, que as crianças, você vê, tem criança que leva para a escola porque o pai dá um pacotinho de salgadinho e um suquinho daqueles de caixinha. De caixinha que é só açúcar. Que a fruta passou lá... distante. Né? Quer dizer, isso vai levar ao quê? Quando é que você começa realmente a sentir? Se a criança, que é criança ali, porque todo mundo fala, não, agora é dente de leite, não tem problema. Quando é que essa criança vai começar a sentir esses problemas? Na verdade tem, né? Porque é questão social mesmo, né? Então, vem ali da gravidez. A alimentação da mãe já influencia através da placenta mesmo, a tendência dos gostos futuros do bebê e da criança, né, que vai crescer. Então, a prevenção hoje de saúde bucal já deve começar na gestação. Então, na melhora não só evitar cigarro, bebida alcoólica, enfim, né, tantas outras coisas, mas também nesse aporte de nutrientes ideal, né, porque se ela consome já muitos alimentos... Claro, quando eu disse do social, é aquele convívio ali também. Depois que nasceu o bebê, está ali na fase, né, já crescendo, o que ela vê dentro de casa. Então, é o exemplo, né? Então, é a questão do exemplo dos pais, porque a gente não nasce com o nosso paladar necessariamente 100% formado, embora tenha esse impacto na gestação. É ali no dia a dia, por exemplo, é mais o paladar da mãe para, por exemplo, eu vou fazer um suquinho, né? Está começando a transitar dali do aleitamento materno para uma alimentação líquida, pastosa e fazendo essa transição. Beleza. Se a mãe colocar o açúcar, porque para ela, nossa, tá azedo, é o gosto dela, não é do bebê. Então, se puder evitar dali, é o ideal, né? Desde essa fase de transição, evitar esses alimentos, a criança vai demorar a ter esse contato, vai ter na sociedade, por causa da escola, dos outros coleguinhas e tudo assim. Mas a gente vê muitas mães que têm essa preocupação e a criança não faz questão nenhuma. Não faz questão nenhuma de um refrigerante, de uma coisa assim, porque ela está acostumada. E a gente, quando acostuma, é natural, é normal, faz parte. E realmente é difícil lutar contra a indústria. A maré.
Exatamente, remar lutar contra a maré é difícil. A indústria alimentícia pega pesado, né? Colorido, né? O sabor, as propagandas, põe os bichinhos, né? Aquela coisa. Eu vi esses dias até, parece que tinha acho que um creme dental sabor Fine. Então, cheio de corantes que já são proibidos em outros países, e aquele que a criança quer comer, e o dentifrício não foi feito para isso. Para ser engolido. Sim, né? Deglutido. Então, é uma briga, é gigante. Precisa ser feita a conscientização dos pais. Realmente, você misturar uma bala de goma ali, você criar uma pasta de dente, em que momento que a criança ela vai entender que essa eu posso comer e essa aqui é só para eu esfregar no dente. Exatamente. Né? Qual que é a diferença disso, né? Uma experiência própria. Se você conseguir segurar seu filho durante os primeiros anos sem salgadinho, a primeira vez que ele comer um salgadinho vai arder tanto a boca dele. Refrigerante é a mesma coisa. Ele vai cuspir. Para mim, eu não como. Quando minha primeira filha nasceu, eu parei de comer salgadinho, chiclete, tudo balinha, qualquer coisa para não dar o exemplo. Não vai me ver na boca, então tá. E eu hoje, às vezes, até a minha filha mais velha uma vez falou para mim, não, pega aqui e tal, experimenta. E eu fui comer. Aí eu achei interessante isso que a senhora tinha acabado de falar. Ele gruda. Ele vai se desfazendo e ele gruda de um jeito, ele fica uma meleca na base aqui, que depois que fica passando a língua... É difícil na higienização de remover. De tirar, para tentar tirar aquilo, começa a agoniar. E no meu caso, ainda a hora que bate no estômago, começa porque tem alguma coisa estranha que não foi feita para comer. Exatamente. Então, nosso corpo acostuma, né, com as coisas boas, mas também acostuma muito fácil com as que fazem mal pra gente, que a gente acha que é boa ali num primeiro momento, mas que faz muito mal, né? E realmente o corpo sente. Na hora que você faz o movimento contrário, você já, não, estou trabalhando numa alimentação natural, estou conseguindo, né? Quando você muda essa rotina, o corpo sente na hora. É incrível, é incrível. Para mim é na hora. Não posso mesmo por questões, senão não consigo nem vir trabalhar. É isso mesmo. E eu achei interessante também, porque não precisa pensar, mas como é que eu faço? Minha dica é, você pega todas essas palavras difíceis que ela acabou de falar e você fala para o seu filho. Quem assiste aqui o programa não tem problema para educar os filhos, que a criança vai pegar um salgadinho. Não faça isso, meu filho, que isso aí é cariogênico, vai te dar um problema periodontal. Ixi, não, aí vai te... Vai assustar. Vai assustar, ele não vai entender, né? Aí a criança vai perguntar, o que é isso? É por causa do Streptococcus mutans? Como é mutans. Que é? Pronto, a criança vai largar aquilo como se fosse veneno e vai sair correndo. Esses nomes difíceis, alguma coisa boa não é. É porque às vezes a gente realmente não vai a fundo. Se você pegar para o seu filho e você explicar, se você falar, não, é ruim para você. Isso é muito genérico. Muito vago. Não, isso vai te causar um problema, você vai perder seus dentes, você vai não sei mostrar casos de pessoas que têm problemas, os sorrisos como que ficam. O terror visual. O terror visual é muito bom também. É batata, né? Funciona, sim, eles mostrar entendem. Uma foto de uma cárie, assim, funciona bem bem. interessante, marca. Mas realmente a conscientização, nesse caso, né, a conscientização dos pais é o que é o principal. E aí já entra outra questão. Ele vai pegar se tem. E quem que comprou? Dentro de casa, né? Então, é um alerta que eu faço, né? Ter ali disponível para um momento, se está disponível, vai querer. Esse momento vai chegar. Vai chegar. Às vezes muito mais rápido que a gente acha. Sim, né? ao invés de ser ele vai ser consumido antes de ser uma emergência. Exato. Né? Então, assim, o ideal é não ter. Claro que vai ter uma festinha, né? Vai ter algo. Mas às vezes a criança, eu já vi N crianças que chegam na festinha e não quer o docinho, aquele docinho tradicional, porque ele está acostumado com a alimentação mais natural e para ele está tudo bem, com fruta, né? Então, realmente isso é da criação. É engraçado porque se você pegar uma coisa que quem não é acostumado com muito doce, come um docinho e já dá aquela repugnada. Exato, assim. fala, tá doce demais. O organismo fala, Deus, chega! Mas isso aqui não é comida. Isso aqui não é comida. Não é. É um prazer momentâneo, né? É um prazer bem questionável. Bem questionável, né? Questionável para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas porque é o doce, estimula o centro do prazer, né? E leva aos vícios também. O nosso paladar, ele é muito moldável nesse sentido. A pessoa que consome muito sal,
Ela vai aumentando, aumentando, chega uma hora. Principalmente esses temperos tipo... glutamato monossódico. Isso. Só vai aumentando, colocando mais, porque vai ficando uma saturação das papilas, ela praticamente não sente, então a tendência é de aumentar. O doce é a mesma coisa. Quem vai consumindo vai tendendo a aumentar. Algumas pessoas chegam a falar, não, para mim está tudo bem, mas quem está desacostumado fala, meu Deus, isso está muito salgado, isso está muito doce. Por causa dessa modulação que foi feita ao longo do tempo das próprias papilas gustativas, né? Eu não sabia que açúcar e sal eram igual aos Zolpidem. Tu começa com um, e vai aumentando. É quase isso. Porque realmente eles estão muito ligados ao centro regulatório ali do prazer. E eu queria falar um pouquinho dessa questão da mastigação, porque esses dentes aqui, eles foram feitos para mastigar coisa dura. O ser humano, ao longo da história dele, comeu coisa dura. Sim. E hoje a maioria das comidas é molinha. Isso faz alguma diferença para o ser humano mesmo? Faz. Ao longo da evolução, né? Que naquela época lá, que não tinha jeito de cozinhar os alimentos, que era tudo muito fibroso mesmo, tudo muito duro, tinha até mais dentes. Nos indivíduos, nas pessoas, né? Aquela imagem que a gente tem, né, da evolução do homem crescendo ali como um macaco e virando homem, né? E tem essa evolução, sim. Com o tempo, hoje, a gente nem vê pessoas tendo terceiros molares, que são os dentes do siso, né? E vem essa moldagem epigenética mesmo, que vem do meio ambiente sendo imprimindo a nossa genética e trazendo isso ao longo de gerações. A gente percebe muito problemas que, na época que eu estava na faculdade, pouquinho tempo atrás, anteontem. Enfim, naquela época, doenças de retração da gengiva, exposição radicular, era para pessoas de mais idade, 50, 40 para frente, né? Adulto mais para frente, não adulto jovem. Hoje a gente vê adolescentes com retração gengival, desgastes acentuados. Aí, claro, entra uma série de hábitos, né, que pode estar implicado nisso aí, a alimentação, né, muito rica em cariogênicos, em alimentos muito processados, o próprio bruxismo, vem uma série de coisas envolvendo nessa situação como um todo, mas retrações gengivais importantes que a gente fala, meu Deus, como uma pessoa de 16 anos que acabou de trocar os dentes está com uma situação dessa que era de uma boca envelhecida, né? Hoje já muitas vezes vem por essa questão da alimentação. Por quê? O atrito da própria alimentação ali na gengiva faz com que... Sabe a história do calo, né? Da gente ficar ali atritando? Forma um tecido mais firme ali. O calo nada mais é do que essa proteção. A nossa gengiva também vai perdendo essa proteção, a queratina que tem, que é uma parte mais superficial ali, que protege, deixa ela mais firme, mais resistente ao trauma, ela vai se perdendo ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo nesse sentido, porque ela não tem o estímulo para ser formada. Então, com uma alimentação muito mole, pastosinha, não vai se formar. Então, para uma gengiva, né, saudável, que não tem retrações gengivais, né, essa questão, exposição radicular, sensibilidade por causa dessas questões. Então, muitas vezes, a alimentação fibrosa está muito relacionada, porque esse é um estímulo importante, desde ali da fase, claro, né, ao longo da vida da pessoa. Né? Tem que pegar a cana e morder, mastigar, digamos assim, né? Precisa mastigar. Que é aquela fibra mesmo dura. Tipo isso. A cana né, o açúcar, mas enfim, é mais a conexão. Mas a ideia seria desse alimento então, um pouco mais duro. Maçã, né, a pera, cenoura, são alimentos mais fibrosos que tem gente que não consegue morder, porque não, só raspadinho. Só raspadinho. Não, tem que ter esse atrito, é importante. Nossa, sim, e é engraçado isso, porque às vezes a gente, como pai, mãe, né? Quer facilitar. Exato. Pra ficar mais fácil, ele não come se tiver. Você acha que você tá fazendo um bem,
E, na verdade, você está atrapalhando o desenvolvimento. Tem que geral. Não, morde aí, cortar os pedaços, né? Pode ser, não vai, talvez não consiga, né? Fazer mas corta os pedaços maiorzinhos para poder ter essa mastigação, esse mordeio. Aí a gengiva sentir, opa, tem que ficar, eu tenho que continuar forte aqui. O dente, não, tem que continuar firme. Exatamente. Carne é bom? Roer aquela costelinha? Sim, é bom por causa da fibra, né? Os alimentos fibrosos são importantes, de modo geral, né? E aí vem o aporte de aminoácidos, né? Que são a parte mais mínima ali da proteína, assim, né? Trazendo para a parte mais, como é que fala? Ali, mais... Bem na formação. Na formação, né, na formação básica da proteína, são os aminoácidos que são importantes em várias situações. Nos dentes, na gengiva, na saúde geral e assim vai, né? Nossa, super importante, sim. Eu fiquei impressionado. E a mastigação, ela talvez no futuro seja aposentada, né? Pelo ser humano, do jeito que está indo. É do jeito que está indo. Se não tiver um caminho reverso, né, essa atenção... Vai aposentar. E aí vai aposentar várias coisas boas que a gente tem. Sim, né? sim. A saúde geral, né? Como um todo. O que vamos dizer assim, que proibido, que deveria ser proibido? Ou no mínimo uma exceção uma vez em 1 milhão? Alimentos muito açucarados, pegajosos, né? Aqueles bem grudentos, então as balas entram nisso, os doces, né? O açúcar de mesa, entre refeições. Porque não é só para a questão de abaixar o pH da boca. Tem também o fator também sistêmico, que vai levar a um aumento do pico de glicemia e aí levar aquelas situações que todo mundo conhece como pré-diabetes. Então, picos glicêmicos mantém o corpo inflamado, mantém situações... Aí vira um ciclo imenso. Então, realmente, quero consumir o doce junto com as refeições principais. Então, eu deixaria esse recadinho. Quero muito, preciso, a criança não consegue. Por quê? Junto com a refeição principal, você já consumiu ali as proteínas, as fibras. A gente quer acreditar, né? A gente quer acreditar, porque é o ideal, né? Se não for um prato só de arroz e feijão. Então, a gente quer acreditar que sim. Então, junto ali, não vai ter esse pico glicêmico, né, de açúcar na corrente sanguínea e também não vai abaixar tanto o pH da boca. Então, para os dentes e para a saúde da gengiva é importante. Então, logo depois, a gente tem a tendência, também quero acreditar, de escovar. Porque entre refeições, muitas vezes, acaba fazendo um lanchinho e fica. Também sem se escovar. Mantendo ali o substrato, né? Eu falo uma casinha, né? Uma casinha ali para a bactéria, protegidinha ali, aquele resíduo do alimento. Isso vale, inclusive, para bebidas. O café, o suco. Não, mas eu não comi nada. Eu escovei na hora do almoço e tomei o suco. Mas se for um café com açúcar, aquilo ali também vai formar vai aderir na superfície do dente, formando o que a gente fala é um início da placa bacteriana ali. Eu brinco que é como se fosse sabe o plástico filme que a gente põe nos alimentos? Ele faz mais ou menos invisível, que a gente não consegue perceber, que antigamente, quando a gente entrava na faculdade, tinha aqueles os evidenciadores de placa bacteriana para mostrar, você não está vendo, mas está ali, pregado no seu dente. Se seu dente ficar cor-de-rosa, é porque não limpou direito. Então, antigamente hoje, como tem muitas resinas e tal, realmente hoje foi sendo abandonada a questão desses evidenciadores de placa. Mas é um mecanismo interessante de mostrar que a gente às vezes não consegue enxergar. Mas está lá. Está lá. Então, ele está lá pregado na superfície do dente, formando assim, aqui ó, você pode vir, micro-organismo, é aqui. E aí vem o resíduo de alimento que ficou, que não higienizou tão bem, e aí vai formando aquela placa que numa progressão maior assim vai virando ali o tártaro, né? Que ele calcifica, fica duro, aí é só no dentista para tirar. Mas a boa notícia é que na escovação a gente consegue remover a placa
e ali essa parte inicial. Virou tártaro, não tira mais, não. Aí, só na raspagem profissional. Aí tem que ser o dentista. E para seguir a senhora nas redes sociais, infelizmente a entrevista de hoje já chegou no final, mas com certeza tem umas dicas lá no seu Instagram, não tem? Tem de tudo um pouco Só por lá. Só deixar um recadinho, dar um tchau pro pessoal lá de casa. Pessoal, então é isso, ó, saúde bucal. A saúde geral começa pela boca, né? É o início de tudo. Então, cuidem da saúde, é super importante. Obrigado, gente. Olha, depois desse recado, eu espero muito, ó. Vai dar balinha? Não dá balinha dentro do carro e deixa a criança a tarde inteira. É sobremesa, escovou os dentes, aí já reduz pela metade. Você aprende, eu aprendo também. Até o próximo programa. Um grande beijo.